Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui novamente, professor Arnaldo Paula, de Língua Portuguesa, para hoje falar sobre o tema figuras de linguagem. Como eu mencionei anteriormente na chamada, um dos temas mais importantes de língua portuguesa para os nossos concursos públicos, concursos militares, vestibulares. Então, muito importante, muito valiosa a aula de hoje, como todas as outras também. Mas, como o momento é o que vale, hoje, figuras de linguagem. Seja muito bem-vindo, como o Renato fala, seja muito bem-vinda aqui ao nosso contexto MPP, nesse subgrupo LPP, a língua portuguesa para passar. Venha conosco e você será muito bem-sucedido. Sucesso haverá aqui em nossas ministrações e você alcançará a sua meta, alcançará o seu objetivo. Dito isto, vou adiante. Figuras de linguagem. Eu vou começar com uma das figuras de linguagem mais intensas, mais frequentes. Espera só um instantinho. Do nosso concurso, o chat aqui. Não está o chat. Do nosso concurso público. A metáfora. A metáfora, gente, ela é estabelecida em um tom comparativo. A relação de semelhança, mas é interessante, nós temos uma relação de semelhança entre elementos que pertencem a grupos diferentes, entre elementos que pertencem a universos diferentes. Então, a comparação é estabelecida a partir desse princípio. Repito, elementos de grupos diferentes, elementos de universos diferentes, mas quem tece o comentário comparativo observa entre esses elementos algum traço de semelhança. Então, olha só, é o emprego de um termo com o significado de outro em uma relação de semelhança entre ambos. Perceberam? São elementos de grupos diferentes, elementos de universos diferentes, mas é observada entre esses elementos alguma semelhança. Aquela pessoa é uma víbora. Temos elementos de grupos diferentes, de universos diferentes. Pessoa, ser humano, racional, víbora, animal, irracional. Então, percebemos que os elementos comparados, repito, são de grupos diferentes, são de universos diferentes, mas quem tece o comentário comparativo observa entre eles algum traço de semelhança. A víbora, no reino animal, ela é conhecida como traiçoeira, como peçonhenta. Então, a intenção é levar a característica da víbora para a pessoa em questão. Então, a intenção neste texto é dizer que a pessoa em questão é traiçoeira, a pessoa em questão é peçonhenta. Foi estabelecida, foi firmada aqui, então, uma metáfora. Comparação entre elementos que não têm nada a ver. Comparação entre elementos de grupos diferentes, de universos diferentes, mas é observada semelhança entre os elementos em questão, entre os elementos comparados. Eis aí, então, nosso primeiro passo em figura de linguagem, metáfora, relação comparativa entre elementos que não têm nada a ver, entre elementos pertencentes a grupos diferentes, a universos diferentes, mas há entre eles algum traço de semelhança. Aquela pessoa é uma víbora. Pessoa, ser humano, racional, víbora, animal, irracional, mas a víbora é conhecida como traiçoeira, a víbora é conhecida como peçonhenta, perdão. Então, a característica traiçoeira, peçonhenta, é levada à pessoa em questão. Amém ou misericórdia, queridos? Falem aí. Amém ou misericórdia? Nós começamos, então, com metáfora. Amém? Fala aí. Amém? Creio eu que, amém. Boa noite a todos presentes aqui. Que satisfação, que alegria, que prazer tê-los aqui conosco. Então, amém. Vamos adiante. Metonímia, povo meu, outra figura de linguagem intensa em nossos concursos públicos. A metáfora, eu mencionei,
Os elementos comparados são elementos que pertencem a universos diferentes, a grupos diferentes. Na metonímia, nós temos a diferença. Os elementos que se relacionam na metonímia são elementos que têm a ver um com o outro, são elementos do mesmo universo, são elementos do mesmo campo semântico. Então, a palavra-chave na metáfora, comparação, semelhança, a palavra-chave na metonímia é substituição. E como eu mencionei, os elementos inseridos na relação de substituição têm tudo a ver, fazem parte do mesmo grupo, fazem parte do mesmo universo. Vejam só, adoro ler Machado de Assis. Vejam só, eu não leio propriamente o Machado de Assis, óbvio. Eu leio o livro, eu leio o texto, eu leio a obra. Livro, texto e obra têm tudo a ver com Machado de Assis. Então, houve aqui uma relação de substituição. Só que os elementos inseridos na relação de substituição têm tudo a ver. A metonímia é muito usada por nós. Quem nunca falou, estava com tanta fome, que comi 2 pratos. Obviamente, não se comeu o prato, se comeu a comida contida no prato. Prato e comida tem tudo a ver. Temos aí metonímia. Estava com tanta sede que bebi 3 copos. Obviamente, não se bebeu o copo, se bebeu o líquido contido no copo. Mas líquido e copo tem tudo a ver. Metonímia. Comprei uma Fiat zerada. Amém? Que você seja abençoado assim. Compre Fiat, Volkswagen, o GM, o que você achar melhor, o que for do seu gosto. Mas vou exemplificar com Fiat. Comprei uma Fiat zerada. Você não comprou a Fiat. Você comprou o carro da marca Fiat. Mas carro e Fiat tem tudo a ver. Relação metonímica. Infelizmente, há muitas pessoas sem teto para morar. Houve aí uma metonímia. A pessoa não mora no teto, mora na casa. Então, houve aí a substituição. Mas a relação teto e casa, tudo a ver. Relação metonímica. Então, a metonímia, gente, se firma, se estabelece a partir da relação de substituição. E os elementos inseridos nessa relação de substituição têm tudo a ver, fazem parte do mesmo universo. Pode ser uma relação parte pelo todo, como eu mencionei na relação teto e casa. Pode ser uma relação autor pela obra, como eu fiz aqui, Machado de Assis, livro, texto, obra. Pode ser uma relação marca pelo produto, quando eu mencionei a relação Fiat e carro. Pode ser uma relação continente pelo conteúdo, como eu mencionei, prato e comida, copo e líquido. Eis aí, então, metonímia, uma das figuras de linguagem mais frequentes, mais presentes em nossos concursos. Amém ou misericórdia, meu povo? Falem aí comigo, por gentileza. Amém? Vamos que vamos, hein? Foi-se metonímia. Vamos à próxima. A próxima, personificação, meu povo. A personificação também é chamada de... Deixa eu apagar aqui, desculpa. A personificação também é chamada de prosopopeia. Personificação também chamada de prosopopeia. E o que se firma, o que se estabelece na personificação, na prosopopeia? Consiste em atribuir características de pessoa a seres animais, elementos que não são pessoa, elementos que não são humanos, elementos inanimados, elementos irracionais. Então, quando for dada a característica de persona, de pessoa, a elemento que não é pessoa, a elemento inanimado, a elemento irracional. Aquela pessoa é uma víbora. Então, aqui, ó, temos exemplo de metáfora, mas também eu posso firmar aqui como uma personificação, dando característica de persona a quem não é persona, a quem não é pessoa. Então, eu gosto muito de colocar esses exemplos aqui, ó. As montanhas nos olham de longe. Viu aqui? Olhar, característica humana.
Essa característica humana é dada às montanhas. Elemento não humano. Então, quando for dada a característica de persona, de pessoa, a um elemento que não é persona, que não é pessoa, nós temos a figura firmada, estabelecida como personificação, também conhecida como prosopopeia, o ato de ceder característica humana a elemento não humano, a elemento inanimado, a elemento irracional. As flores cantam e dançam com o vento. Ó, cantar e dançar, virtude humana, característica humana, dada a um elemento não humano. A flor, as flores. Eis aí personificação, também conhecida como prosopopeia. Não se esqueçam disso. Amém ou misericórdia, meu povo? Foi para a conta? Digam aí para mim, por gentileza. Está fluindo? Está fluindo? Ótimo. Amém ou misericórdia? Gratidão aí, Mário. Gratidão. Eu estou aqui só para agregar, somar com vocês. A virtude é de vocês, vocês que são altamente capacitados, com intelecto eficiente. João é um cachorro, é isso aí, Melk. Maravilha. Isso, Goldtech. Aquela rua acordava cedo, personificação. Perfeito. Uma personificação nós temos aí. Maravilha. Viu aí como vocês têm uma inteligência elevada, aguçada? Só sou aqui um instrumento para fazer valer mais um pouquinho aí. The did, don't... Ih, em inglês eu sou fraco, hein? Mas aqui eu agradeço aí, pela menção, pela referência aí. Tá na tela, pessoal. Parece que tudo... Bora, Arnaldo, você tem um coração aqui incrível. Ah, que isso, gratidão, gente, gratidão. Lucas, um cachorro tagarela? Sim, sim, é uma personificação. O ato de tagarelar, né, é pertinente a nós, né, Lucas, seres humanos. Quando é passado por um elemento não humano, nós temos aí, então, uma personificação. Perfeito. Ok? Vamos que vamos. A próxima é sinestesia. Consiste na união de impressões sensoriais, simplificando mistura de sentidos. Então, nós temos os sentidos tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, quando em um texto houver a mistura desses sentidos, nós temos a sinestesia. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda para onde nunca mais retardou. Ó, o cheiro doce e verde. Cheiro, olfato, doce, paladar, sensação gustativa, e verde, sensação visual. Perceberam aí esses três sentidos misturados em um mesmo contexto. Isso se firma, isso se estabelece como sinestesia. Então, quando houver em um texto mistura de sentidos, mistura de sensações, nós temos a figura chamada sinestesia. Sinestesia, mistura de sentidos, mistura de sensações. E nós temos os sentidos: paladar, olfato, visão, audição, tato. Havendo no texto a mistura desses sentidos, nós temos sinestesia. A próxima é importante, gente. A perífrase, há pouco tempo, não caía muito, mas nos concursos para cá, algumas bancas, algumas organizadoras têm proposto a perífrase. E eu vou colocar aqui algo interessante, que a perífrase também pode ser chamada de antonomásia, mas vou apresentar para vocês a diferença entre uma e outra. Perífrase, expressão que vai designar um ser através de algumas de suas características ou atributos, ou de um fato que celebrizou, que intensificou, que fez valer. A Cidade Luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Cidade Luz, Paris. Então, eu
tenho essa referência de Cidade de Luz como Paris. Cidade de Luz é o apelido da cidade de Paris, então nós temos aí uma perífrase. Cidade maravilhosa é conhecida como Rio de Janeiro. Então, quando eu menciono cidade maravilhosa, opa, muitos já se ligam. Ah, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. É como se fosse um apelido para a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí perífrase. Então, perífrase é essa designação que é dada a um lugar ou uma coisa. É como se fosse uma menção que faz valer, que faz se reconhecer esse lugar ou essa coisa. Temos perífrase. Mas quando vamos estabelecer esse mesmo conceito para uma pessoa, o nome passa a ser antonomásia, tá bom, gente? A dama do teatro brasileiro é uma designação, é uma menção a Fernanda Montenegro. Opa, aí Fernanda Montenegro é pessoa, então já é antonomásia. O rei do futebol, opa, a referência é voltada para quem? Pelé, então nós temos aí antonomásia. Então, quando a designação, quando, digamos assim, o apelido, a menção for relacionada a coisa, a lugar, será perífrase. Quando relacionada a pessoa, será antonomásia. Amém ou misericórdia, meu povo? Isso ficou claro para vocês? Digam aí para mim, por gentileza, ficou amém ou ficou misericórdia? Pelo grupo maravilhoso de pessoas altamente capacitadas, altamente inteligentes, amém. Mas, de repente, aqui o ser humano Arnaldo pode ter falhado em alguma coisa, mas eu peço que vocês digam aí, amém ou misericórdia, e se misericórdia, expressem aí onde foi a misericórdia para eu foco. Opa! Minha amada senhora entrou, essa daí me ama muito, o melhor professor, isso é amor. Lídia Alves, essa senhora que colocou o melhor professor, é minha esposa, então, assim fica até meio constrangedor, ela fala que eu sou o melhor professor, não acredite nisso não, isso é o amor, gente, isso é o amor, é muito amor envolvido, por isso que ela fala desse jeito aí, tá? Mas eu sou, assim, um bom profissional, creio eu, tá bom? Gratidão, meu amor, Deus abençoe, daqui a pouco eu tô lá, hein? Amanhã é aniversário da minha esposa, hein, gente? Vou fazer um nhoque para ela. A Alessandra colocou aqui, ó. A Alessandra colocou, quando é uma concurseira iniciante, procurar professores, tem uma excelente explicação, tudo fica mais fácil. Ou era travada em português e com o professor tudo está fluindo para cima deles. Ô, Alessandra, fico muito feliz, a minha autoestima se eleva porque você está fluindo, você está progredindo, isso é muito bom. Alícia Werneck, minha grande aluna, Alícia, gratidão pela sua presença, gratidão aí pelo elogio, pela menção. Eunice está dando parabéns para você, tá bom, Lídia? Tá mandando aí, parabéns para ele, o Mário também mandou. Gratidão aí. Minha esposa virou celebridade aqui no meio, hein? Opa, vamos que vamos! Opa! Deixa eu ver aqui. Antítese, meu povo. Antítese e paradoxo são figuras de linguagem que têm uma ligação semântica, tá bom? Alguns confundem antítese com paradoxo, mas eu vou colocar aqui para você uma referência que vai fazer com que você não confunda. Figura de linguagem é antítese, que consiste no emprego de sentidos de expressões opostas. A antítese, gente, vai lidar com oposição. O paradoxo vai lidar com contradição, tá bom? São expressões semanticamente próximas, porém com diferença. Oposição. Vejam só o exemplo que eu coloco para antítese. Eu preparo uma canção para que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, nós temos uma relação de oposição. Uma relação de oposição. Acordar, adormecer é uma relação dentro de um contexto lógico. Então, nós temos antítese. A antítese se firma a partir de uma lógica linguística. Termos que se opõem, mas que em se opondo, estabelecem ainda uma lógica. Eu gosto muito de colocar aquele exemplo, infelizmente, fulano está entre a vida e a morte. Quando o médico fala assim,
ó, fulano tem só 1% de vida, ele ainda está vivo. Em minutos, infelizmente, ele pode ir a óbito, pode morrer. Então, há uma relação lógica quando eu falo que o fulano está entre a vida e a morte. Vida e morte, opostos. E há aí essa passagem de vida e morte como algo lógico. Então, percebam que a antítese vai lidar com oposição dentro de um contexto lógico. Agora, vejam o exemplo que eu coloco para paradoxo. É uma proposição aparentemente absurda, resultante de ideias contraditórias. Antítese, oposição. Foca aí, gente. Antítese, oposição. Paradoxo, contradição. Olha a menção que eu coloco, inclusive em negrito, ó, uma referência aparentemente, o que, gente? Absurda. Para se viver do amor, há de se esquecer o amor? Olha que é o contraditório. Eu vou viver de amor. Como é que eu vou viver de amor se eu esquecer o amor? Então, há uma menção aparentemente absurda, uma menção fora da lógica, uma menção contraditória. Esse é o paradoxo. Perceberam aí a diferença? Então, a ideia da antítese, uma ideia de oposição, ela se firma a partir de uma lógica, de uma possibilidade, sim. Agora, o paradoxo já tem um desvio com uma referência contraditória, uma menção que pode fugir à lógica. Uma menção, como eu coloco aqui, aparentemente o quê? Absurda. Então, foquem aí, ó. Antítese, oposição. Paradoxo, contradição. Antítese, dentro de uma lógica. Paradoxo, foge à lógica. Amém ou misericórdia, meu povo? Ficou clara, ficou nítida aí a diferença entre antítese e paradoxo? Digam aí para mim. Amém ou misericórdia? E Lulu colocou misericórdia. Lulu, fala para mim aí, por gentileza, qual foi o seu ponto de misericórdia? Ô, Renato, a Alessandra está perguntando aí, que já tem 100 likes, perdão, se já bateram a meta. E ela colocou um riso aqui. Ainda não, Alessandra. Está no caminho. O chefe está aqui falando que ainda não, então vamos aguardar mais um pouco. Hoje, Deus abençoe, amém, amém. Cleciane, perdão, colocou aqui. Seja bem-vinda, Cleciane. Amém. Colocou um amém. Maravilha. Mel que está colocando top aí, gratidão aí. Maravilha. Então, isso é muito importante, gente, fixar essa relação antítese e paradoxo, muito frequente em bancas como FCC, FGV, CESP, UNB, tá bom? Gran Rio, lidam muito com essa relação antítese-paradoxo. Vamos que vamos. Eufemismo é o ato de suavizar uma ideia negativa. Então, quando houver a amenização, quando houver a suavização de uma ideia negativa, nós teremos eufemismo. Ele tem faltado com a verdade. Quando eu menciono faltar com a verdade, eu estou amenizando, suavizando a ideia negativa da mentira. Então, eufemismo, ato de amenizar, ato de suavizar uma ideia obrigatoriamente negativa. Percebeu que quando a gente vai dar a infeliz notícia da morte, nós ficamos assim inseguros ao dar essa notícia, procuramos a melhor palavra. Aí, normalmente, não se fala, fulano morreu. Não, fulano infelizmente não está mais conosco, fulano não resistiu, fulano faleceu. A palavra falecer é menos dura, é menos pesada que a palavra morrer. Isso é eufemismo. Então, eu estou suavizando, amenizando desse jeito a ideia negativa da morte. Então, morte, mentira, doença, roubo, corrupção são ideias negativas. Quando suavizamos, quando amenizamos ideias negativas, usamos a figura de linguagem eufemismo. Amém ou misericórdia, meu povo? A Alessandra está só contando, Renato. 107, hein? A Alessandra tá de olho, hein?
Cleciane colocou saudades, maravilha aí. Lulu, melhorou aí, Lulu? Deixa eu ver a Aline. Já vou falar com você sobre isso aí, tá bom, Aline? Na verdade, tem uma relação, né, entre, digamos assim, metáfora e prosopopeia. Mas a prosopopeia, também conhecida como personificação, Aline, se faz valer especificamente desse contexto, de dar característica humana a elemento não humano, inanimado ou irracional. A metáfora ela é mais ampla, né? No sentido de comparação, na relação de semelhança entre elementos que não têm nada a ver, elementos que fazem parte de universos diferentes. Tanto que eu até propus um outro exemplo ali de prosopopeia para até facilitar o seu entendimento. Deixa eu só voltar aqui para você entender bem. Aqui na personificação, as montanhas nos olham de longe. Eu até coloquei esse exemplo aqui para facilitar a linha de assimilação de vocês. O olhar, característica humana, dada a um elemento não humano, as montanhas. As flores cantam e dançam com o vento. Então, nós temos aí uma especificação de personificação prosopopeia, cedendo característica humana a elemento não humano, inanimado ou irracional. A personificação pode estar dentro da metáfora, mas a personificação é mais específica nesse contexto, de dar, de ceder característica especificamente humana a elemento não humano, inanimado ou irracional. Diga aí para mim, Aline, se melhorou para você, por gentileza. Se ficou amém, se ficou ainda misericórdia. Aí eu quero que você saia aqui com amém total. Depois me dá o retorno, tá bom, Aline? Mari, é uma matéria complicadinha sim, tá bom? Não é fácil, não. Cláudia colocou, professor, onde o coraçãozinho está na frente? A Cláudia Machado colocou aí, Renato, não tô, tem um coraçãozinho. Cláudia. Professor, onde está esse material? Fala que está na descrição. Na descrição, quem colocou? A Cláudia. Aí pede para a Sueli jogar o link do material no chat. Sueli, Renato pediu para você colocar o link do material aí no chat, tá? Por gentileza. Depois fala para mim, tá bom, Aline? Por gentileza, se ficou amém na tua mente aí, tá bom? Vamos à hipérbole, outra figura. Mas, Mari, é complicado assim, mas está fluindo aí na sua mente? Mari colocou amém aí. Ah, então está fluindo, maravilha. Ótimo, Mari, isso é o mais importante, tá bom? Muito bom, você está entendendo. Vamos à hipérbole. A hipérbole consiste na ideia de exagero, uma ideia de exagero intencional, uma ideia de exagero proposital com o objetivo de dar ênfase ao texto. Eu vou falar aqui uma hipérbole agora, gente. Estou morrendo de fome, morrendo de fome. Olha aí, um exagero intencional, um exagero proposital com o objetivo de dar ênfase ao texto. Ó. Morro de medo de fogos de artifício. Olha aí, hipérbole, exagero intencional, exagero proposital com o objetivo de dar ênfase ao texto. Isso é hipérbole, uma das figuras mais frequentes em nossos concursos. Quando você reencontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, nossa, não nos vemos faz séculos. Olha aí esse faz séculos. Um exagero intencional, um exagero proposital com o objetivo de dar ênfase ao texto. Hipérbole. Ficou legal aí, gente? Amém ou misericórdia para hipérbole? Wesley colocou aqui, deixa eu só ver aqui. Wesley, a terra da garoa é um exemplo de perífrase. Perfeito, Wesley. O pessoal é bom demais, hein, Renato? Dá uns exemplos aqui, ó. Wesley mandou bem. A terra da garoa, se referindo a São Paulo, é um exemplo de perífrase. Maravilha. Isso, Wesley tá demais, hein? Perfeito, Wesley. Seus exemplos aí são fantásticos.
Renato, a Eunice colocou aqui que não está conseguindo baixar material e colocou aquela carinha de choro. Vai dar tudo certo, hein? A Suelen vai auxiliar. Ó, Kézia, minha filha adotiva, está aqui também, ó. Amém. Ironia, gente. Ironia. Consiste na inversão de sentido. Afirma-se o contrário do que, na verdade, quer ser dito. Olha o exemplo aqui bem claro de ironia. Ó. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, percebo como é muito educado. Olha aí a ironia, gente. Você está aí, interrompe uma pessoa sem pedir licença e a menção, ó, percebo como é educado, uma tremenda ironia. Uma menção contrária a que, na verdade, quer ser dita, em tom de deboche, em tom de sarcasmo. Isso é ironia. Olha aquele garoto, olha esse exemplo aqui, olha aquele garoto. Ficou reprovado apenas em 9 matérias das 10 possíveis. Olha aí a ironia, gente. Uma menção contrária a que, na verdade, quer ser dita em tom de deboche, em tom de sarcasmo. Isso é ironia. Então, repito, ironia, uma menção contrária a que, na verdade, quer ser dita em tom sarcástico, em tom debochado. Cada vez que interrompe seu colega sem pedir licença, percebo como é muito educado. Olha a ironia. Na verdade, quer dizer que a pessoa é muito mal educada por interromper a outra sem pedir licença. Ironia. Amém, queridos? Gratidão, Aguiar. Tá falando aqui que é aula top. Maravilha. Cleciane também não está conseguindo baixar. A gente vai dar um jeito nisso aí, tá bom, Cleciane? Eu vou testar aqui o material. Próxima, onomatopeia. Consiste na imitação de som ou da voz natural dos seres. No tic-tac do meu coração, tic-tic-tac do meu coração, temos aqui uma onomatopeia. Ping-pong, onomatopeia. Então, é uma expressão que se torna palavra, que se torna termo a partir de expressões sonoras. Isso é onomatopeia. A Alessandra está até aqui falando sobre o material. Está fixado acima do chat o material. Beatriz falou que essa domina bem. Maravilha. Mel que já baixou o dele. Então, o pessoal está conseguindo baixar sim. Ó. Isso, Adriano. Meu coração faz um tum-tum onomatopeia. Maravilha. O pessoal aqui é top demais. Top demais. Pleonasmo. Opa, pleonasmo é a repetição de um termo com reforço do seu significado. E o pleonasmo consiste em uma repetição desnecessária, em uma redundância. Subir para cima é uma repetição desnecessária. Pleonasmo, uma redundância. Descer para baixo, entrar para dentro. Há expressões pleonásticas chamadas viciosas, porque são tão nítidas, são tão claras, pois são ditas assim, viciosas. Chorar um choro. Choramos um choro, pleonasmo. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos. Olha aí, pleonasmo. Então, há outras expressões pleonásticas que às vezes nem percebemos, gente. Isto é fato real. Se é fato, só pode ser real. Repetição desnecessária, pleonasmo. Você tem certeza absoluta? Certeza absoluta é repetição desnecessária, é pleonasmo. Pleonasmo. Se é certeza, só pode ser absoluta. Hemorragia de sangue. Hemorragia de sangue é repetição desnecessária. Hemo significa sangue, ragia, fluxo contínuo. Então, aí nós temos uma repetição desnecessária em hemorragia de sangue. Pleonasmo. Então, pleonasmo consiste, gente, em uma repetição desnecessária, em uma redundância. Amém, queridos? Tá fluindo aí, meu povo? Isso, Alessandra, subir para cima, perfeito. Arnaldo, dá um recado para a galera, fala que eu testei aqui e está funcionando de boa o material, consegui baixar o material. Então.
Queridos, o Renato informou aqui, pediu para informar a vocês, tá? Que tá fluindo bem, ele conseguiu baixar o material tranquilo, tá? Vão tentando aí. Deixa eu ver aqui. Voa. Não, se ficar melhor, tu pode botar pro lado de cá. Tá. Não, aqui tá bom. Tá bom? Tem uma voa aí, Renato, falou uma questão da aula 1 ao 3 de matemática. Não, a Sueli já respondeu. Tá, maravilha, então. Já foi respondido aí. Sônia já baixou, graças a Deus. O Melco tá perguntando, né, se bateu o like. Eita, o pessoal tá ansioso. Tum, bate coração com o exemplo aí de onomatopeia. 130 que o Melco tá falando aí. Não vai ter nem meta, eles já bateram por eles. Eita, já bateram, hein? Yasmine colocou um professor desce só não aprende quem... que isso. Gratidão aí, Yasmine. A Alessandra colocou isso, hemorragia de sangue é exemplo de pleonasmo, sim. Tá bom? Vou à anáfora. É a repetição, olha aí, a palavra-chave de anáfora, repetição de termos no início de cada verso ou frase. Era a mais cruel das cenas. Era a mais cruel das situações. Era a mais cruel das missões. Então, a repetição era a mais cruel das consiste em uma anáfora. Cariocas são espertos, cariocas são bacanas, cariocas não gostam de sinais fechados. Cariocas. Nessa construção, gente, representa anáfora. Repetição da mesma palavra, da mesma expressão no início de cada verso ou de cada frase. Isso é anáfora. Amém ou misericórdia, meu povo? Isso aí, Adriana. Se eu amasse, se eu chorasse, a repetição do se eu, representa, assim, anáfora. O pessoal é fera demais aqui, Renato. Deixa eu ver aqui. O Marcos colocou chorar o seu choro. Chorar o seu choro é pleonasmo. Quero sorrir seu sorriso. Isso aí, Marcão. Pleonasmo. Maravilha. Isso aí, Mel, que é uma linguagem mais poética, né? É uma linguagem mais frequente em textos poéticos. Perfeito, Mel. Meu povo, até aqui está fluindo. Amém ou misericórdia? E eu vou terminar aqui, hein? A teoria com gradação consiste em uma sequência de palavras sinônimas ou não que intensificam a mesma ideia em uma sequência lógica. E chorou, berrou, esperneou, ó, chorou, berrou, esperneou. Aí uma sequência lógica. Nasceu, viveu, morreu. Uma sequência lógica estabelecendo uma gradação. Essa é a ideia da gradação, meu povo. Adriana, amém, glória a Deus. Que maravilha, meu povo. Tá fluindo, meu povo. Até aqui. Nas figuras de linguagem propostas até aqui. Digam aí, amém ou misericórdia, meu povo? Suelen tá avisando aí, hein, pessoal? Deixem o like, hein? Digam aí. Teoria fechada aqui, gente. Amém ou misericórdia? Pedrão colocou tudo certo. Maravilha. Vou adiante, então, para as questões para fixar isso aí. Primeira questão, meu povo. Vocês me dão licença aqui que minha garganta está queimando, meu povo. Vou bebendo uma aguinha aqui para dar uma lubrificada, uma melhorada na situação. Povo meu, primeira questão aí. Resolvam a questão, tá bom? Não deem a resposta ainda. Depois vocês, quando der o pronto, vocês lancem aí suas possibilidades. Simone já mandou a resposta dela. Então vai lá, gente. Quem resolveu já pode dar a resposta aí. Por gentileza. $150 likes, hein? Ó, gente.
Dá uma lida aí legal, hein? Vocês estão caindo na armadilha que eu propus, que foi proposta para essa questão, hein? Fica assim, Cláudia, fica assim. Mas vou dar mais 30 segundinhos para vocês observarem essa questão aí, hein? Confiram aí. B, C, I, tá variando resposta, hein? Olha só, meu povo, vamos que vamos juntos aqui. No trecho, a mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra. Identifica-se a seguinte figura de linguagem. Vamos pensar aqui. Quem toca violão, propriamente dito, é a mão somente ou é a pessoa que toca o violão? Vamos analisar assim. Digam aí para mim. A mão, ela é a parte do corpo que toca, né? Que vai dedilhar. Mas quem toca o violão, né? Quem tem o intelecto, a sabedoria, a inteligência, a capacidade cognitiva é a pessoa propriamente dita. Então, a mão que toca violão. Lembra aquele exemplo que eu coloquei? Não tinha teto para morar. A pessoa não mora no teto, a pessoa mora na casa. A mão que toca o violão. A mão é só uma parte do todo. A pessoa que toca o violão. Então, nós temos aqui, meu povo, a relação parte pelo todo. Parte, a mão. Todo, a pessoa. Parte pelo todo. A relação parte pelo todo, gente. Faz valer a figura de linguagem metonímia, meu povo. Essa é braba, hein? Não é fácil, não. Eu entendo as pessoas que conceituaram de forma diferente da C, porque não é uma questão fácil, altamente capciosa, altamente envolvente. Mas eu quero saber, independente de terem acertado ou errado, com o meu esclarecimento aqui, ficou amém ou ficou misericórdia? Falem aí para mim, por gentileza. Não é uma questão fácil, é uma questão braba, hein? Maravilha, maravilha. Opa, perfeito, perfeito. Vou à próxima então, hein? Próxima. Isso, Alessandra. Método R, estudar, revisar e exercitar. Maravilha. Questão número 2, na telinha aí, com vocês. Quando eu der o ok, aí você coloca a sua solução. Ih, Simone já mandou. Maravilha. Não tem problema, não. Beatriz Delfino. Misericórdia, Bia. Depois me fala aí o que ficou de misericórdia para eu ajudar você. Maravilha. O pessoal está mandando a opção E. Hipérbole consiste no exagero. Olha só. Método dos 50 nele, gente. Como Renato e Marcão já orientam vocês. Ó, a hipérbole, destaca a hipérbole. Se você tem noção, por estudar, revisar e exercitar o nosso método IR também, você vai ter noção do que é hipérbole, que é uma figura de linguagem. Então, o tema aqui em evidência é figuras de linguagem. Ok? A hipérbole consiste no exagero. Aí você sublinha a palavra exagero, que é a palavra-chave
para afirmar, para estabelecer a hipérbole da expressão de uma ideia. Por exemplo, morrer de estudar, estourar de rir. Ocorre esse recurso hiperbólico expressivo no seguinte trecho. Olhou com espanto para seus próprios pés. Não tem hipérbole. Um filho de funcionário público em nosso tempo. Não tem hipérbole. Erguia o dedo no ar e protestava com o ar ofendido. Não tem hipérbole. Um riso de fato diminutivo. Não tem hipérbole. Um alemão da altura da Catedral de Colônia. A Catedral de Colônia, ela é bem alta, ela é bem elevada. Então, da altura, quer dizer que o alemão é muitíssimo alto mesmo. Ou seja, uma ideia de expressividade, uma ideia de exagero intencional, proposital, com o objetivo de dar ênfase ao texto. Quer dizer que esse alemão aqui é bem alto, altíssimo mesmo. Então, a proposta de hipérbole está na opção E. Eco, Eva. Amém ou misericórdia, meu povo? Maravilha, Goldtech. Perfeita a sua percepção e de todos também que lançaram aí. Maravilha, queridos. Amém ou misericórdia, meu povo? Ok? Amém? Espera aí, deixa eu ver essa aqui. Ó, assim, o Lucas, figura de linguagem especificamente falando, tá assim, ó, um riso diminutivo, você pode ter a personificação. Ó, um filho de funcionário público em nosso tempo não tem assim uma expressão de figura de linguagem. Olhou com espanto para seus próprios pés, não tem especificamente uma figura de linguagem. C, erguia o dedo no ar e protestava com o ar ofendido, não tem uma figura de linguagem propriamente dita. Ó, só na letra D, um riso de fato diminutivo, que a gente pode se inserir uma personificação, uma prosopopeia. As outras não têm, assim, especificamente uma figura de linguagem. Renato, a Viviane está falando que a imagem dela está ruim, ela está indo pela explicação. Tá, mas está de boa. É. Sueli, pede para a Sueli passar a recomendação. A Sueli já mandou aí para a Viviane. Tá bom, Viviane? Tá bom, Lucas? Ficou claro aí o esclarecimento? Três, gente, com vocês aí. Questão número 3. Por nada, Lucas. Dispõe aí. Oi, Marilene. Dá uma olhadinha no que a Suelen colocou de resposta para a Viviane, que de repente pode ser a mesma questão sua, tá bom? Cláudia já mandou a opção E. Na questão número 3. Podem falar aí suas respostas. Por gentileza. Quem quiser, obviamente. Oh, maravilha, Beatriz. Fico feliz. Opa! É, letra A, ó. Método dos 50 neles, ó. Sempre, gente, ó. Método dos 50. Esta pessoa é uma fênix, ó. Pessoa, fênix, elementos de grupos diferentes, de universos diferentes. Já vemos aí, a partir da presença do verbo ser, uma relação comparativa entre elementos que não tem nada a ver, ó. Já temos... Essa pessoa é uma fênix. Assinale a alternativa que corretamente, destaca aí o corretamente,
apresenta a figura de linguagem empregada na expressão citada, na expressão destacada. De fato, nós temos uma relação comparativa entre elementos que não têm nada a ver, entre elementos de grupos diferentes, de universos diferentes. Então, nós temos, de fato, uma metáfora. Amém, queridos? O pessoal que colocou a letra D, só para indicar que vocês têm que ter o foco no que está em negrito. Ó. Aquela pessoa é uma fênix, é o ponto destacado. Deu para entender, gente? Então, aí é uma relação comparativa. O verbo ser, só para dar essa intenção, para a gente descartar a personificação, o verbo ser, ele faz o elo comparativo entre esses elementos, pessoa e fênix. Então, o macete para você vai nessa maldade aqui, ó. O verbo ser faz o elo comparativo, tá bom? O verbo ser faz o elo comparativo. Tanto que o verbo ser, gente, é um verbo de ligação neste texto aqui. Percebeu? Vai por esse macete, vai por esse direcionamento para você descartar personificação neste caso e ficar somente com metáfora. Tá bom, meu povo? Maravilha. Acabando, hein, meu povo? Vejam aí a próxima, número 4. É isso aí, Alessandra. É o exercício, a gente vai exercitando, somos seres humanos, erramos, mas tropeçou, levanta e vai adiante. O erro nos amadurece também e nos gera um melhor aprendizado. É isso mesmo. Método dos 50 neles. Olha lá, na frase, um sorriso amargo despediu-se do emprego. Com um sorriso amargo, despediu-se do emprego. A expressão grifada caracteriza qual figura de linguagem? Então, o nosso foco é sorriso amargo. O foco é sorriso amargo, gente. Então, sorriso. Como você percebe um sorriso? Vendo, visão. Amargo, amargo. Você percebe que algo é amargo pelo que, gente? Paladar. Então, mistura de sentidos. Visão com paladar. Mistura de sentidos, figura sinestesia, meu povo. Foi que foi. E aí, gente, muita atenção pelo seguinte. Na questão anterior, número 3, e na questão agora, número 4, termos grifados. Então, especifique o seu olhar no que está grifado. Uma dica aí para você, concurseiro. Especifique o olhar no que está grifado. Não dê amplitude ao restante. Especifique o seu olhar no que está grifado. Porque se você olhar todo o contexto, você pode, destoar, se distrair, mas a expressão grifada, então o foco é somente sorriso amargo. Amém ou misericórdia, meu povo? Ficou legal aí? Maravilha? E para finalizar por hoje, questão número 5. Simone, catacrese. Enquanto o pessoal vai fazendo, deixa eu só te esclarecer aqui. Catacrese é a figura de linguagem que se estabelece assim, no ato de emprestar um nome a uma situação que então tem um nome específico. Por exemplo, azulejo branco. Azulejo. A louça, antigamente, era especificamente de cor azul.
depois, né, foi evoluindo com o passar do tempo, as louças foram se intensificando de outras cores. Então, não tem o nome branquelejo. Então, azulejo branco é um exemplo de catacrese. O pé da mesa não tem um nome específico para o que dá base à mesa. Por semelhança aos nossos pés, nós seres humanos temos pés que nos dão base em terra firme. Pé da mesa é um exemplo de catacrese. Recebeu empréstimo do nome pé pela semelhança de característica, pela semelhança de ação. Deu para entender, Simone? Embarcar no avião. Embarcar. O embarcar seria entrar em um barco, originalmente falando. Por isso, embarcar, barco. Mas quando eu falo embarcar no avião, não há um nome específico de entrar no avião. Então, embarcar no avião é um exemplo de catacrese. Fluiu aí, Simone? Amém. Angélica já mandou. Isso aí, Simone. Embarcar, a origem é de barco. É sim, Lucas. É um exemplo de catacrese, sim. Repolho roxo. É sim. Perfeito. Então, vamos lá. Ó. Método dos 50, para que encerremos por hoje. No trecho, entre os que assumiram as alegrias e agruras de um animalzinho no período da pandemia, identifica-se a figura de linguagem. Ó, olha o termo que está em negrito, destacado. Alegrias, agruras. Elementos que se opõem, elementos contrários. Então, nós temos a antítese. Amém, queridos? Ficou claro isso aí? Só lá peço que vocês, lá naquele exemplo de personificação, foquem nos dois outros exemplos que eu dei, tá bom? Para que haja uma amplitude melhor na avaliação de vocês, tá bom? Só deixo esse recadinho a vocês. E, para finalizar, eu peço que vocês digam aí amém ou misericórdia com relação ao que foi dito. Amém. Gratidão aí, Lucas, pela sua colocação. Alessandra mandou, Renato, 162 likes. Queremos resumo. KKK. Vai ter, Alessandra. Fala para ela. Nem precisou de meta. Estou de parabéns, pô. Meire, gratidão aí. G, gratidão. Simone, gratidão. Lorilei, gratidão. Fábio, estou aqui para isso, né? Gratidão, Thales também. Adriana. Gratidão a todos aí presentes. É uma satisfação muito grande para mim estar podendo participar desse grupo. Renato, Marcão, profissionais sensacionais, fora de série, com esse projeto aí que toma conta do Brasil todo com muita eficácia, com muita eficiência, com muito sucesso. E eu, né, um simples mortal, um ser humano aí falho, mas sei que tem minhas virtudes, tendo a possibilidade de estar participando desse grupo com esses camaradas, com esses profissionais sensacionais fora de série e com esse grupo MPP Matemática para Passar, que é soberbo, elevado, em sucesso e em virtude. Satisfação grandiosa, quero fazer esse desabafo, esse agradecimento aqui e agradecer a presença de todos vocês, as menções honrosas aqui, gratidão. Tá bom, queridos? Muito feliz por ter somado, por ter agregado a vocês e um forte abraço. E segunda-feira que vem, estejam presentes, nossa dobradinha MPP, tá bom? Chama a galera para entrar no WhatsApp. Ah, aí tá. A gente vai disponibilizar o resumo, assim que acabar. Pessoal, o Renato está fazendo um convite a vocês todos, né, para que entrem, né, no grupo do WhatsApp da Dobradinha MPP, para que vocês tenham todas as informações, né, o material, o resumão aí, para que vocês, sabe, recebam mais e sejam mais bem-sucedidos ainda do que já são em conhecimento, tá bom? A gratidão é toda minha, Ana, a gratidão é toda minha.
Angélica também, a gratidão é toda minha pela presença de vocês. Tá bom? O próximo assunto, Thales, tá na nossa agenda aqui. Já vou falar aqui para você, Thales. Semana que vem é adjunto adnominal e complemento nominal. Ah, tá. Thales, a diferença, a relação entre adjunto adnominal e complemento nominal. Próxima aula, tá, meu povo? Deixa eu ver aqui. Aline, qual o exemplo que você falou, Aline, da mão? Isso, Wesley, pode ser uma reversão de eufemismo, sim. Metonímia é uma relação de substituição, tá bom, Cláudia? Só que os elementos inseridos na metonímia são do mesmo grupo, são do mesmo contexto. Como eu até exemplifiquei, comprei uma Fiat zerada. Fiat substitui carro, mas carro e Fiat tem tudo a ver, estabelece uma relação metonímica, tá bom? Ok, gente? Então, fechamos aqui, tá bom? Um forte abraço para todos, um bom restante de noite e, se Deus nos permitir, até a próxima segunda-feira, conto com vocês todos e convidem mais para estarem aqui conosco presentes. Satisfação, um beijo, um forte abraço, até a próxima.